Eu sou um defensor árduo da democracia e de suas instituições. Eu já disse e repito aqui várias vezes, né, que a democracia é o único sistema que é possível você ter meio de aperfeiçoá-lo. É um sistema falho, é um sistema que pode ser melhorado, mas só ele próprio garante que isso seja feito. Nenhum outro sistema garante isso. Nós estamos num ano de eleição e há essa polarização entre dois candidatos, uma polarização ruim, muito ruim, porque não se discute projeto efetivo para o país. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados, parte das famílias sem saber como levar comida para dentro de casa. Nós temos uma economia estagnada, uma inflação com 2 dígitos praticamente, e nós não vemos propostas críveis desses candidatos de como isso pode ser resolvido. Ou não se fala sobre isso, ou as propostas apresentadas são propostas meramente populistas, que todo mundo sabe que não funcionam. São teses que já foram provadas e que não dá certo, né? É inacreditável que, em meio de tantos problemas, nós não estejamos discutindo seriamente propostas críveis para a nação, propostas críveis, porque não é a falácia de que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É preciso explicar como fará, é preciso explicar como reduzir a inflação, é preciso explicar como reduzir o desemprego, é preciso explicar como movimentar a economia, quais caminhos, e isso é muito importante. Sobre a questão dessa polêmica em torno das eleições, como eu fui eleito 2 vezes deputado, como é que eu posso dizer que o sistema de urnas eletrônicas não funciona, se eu fui eleito através disso? Então, com todas as vênias ao deputado Capitão Assunção, mas essa questão, as urnas, elas são auditáveis. E o próprio presidente, que tanto critica, quantas vezes ele foi eleito e reeleito por esse sistema, os seus filhos também, e aí fica-se numa polêmica que não tem nada a ver com os interesses da nação. Nós deveríamos estar discutindo, deputado doutor Hércules, né? E esses pré-candidatos a presidente deveriam estar mostrando para a sociedade projetos para a nação, né? Como resolver aqueles problemas que nos afetam cotidianamente, porque é isso que nos interessa no final das contas. A outra parte que eu gostaria de falar aqui, eu tenho dito sobre, por exemplo, a questão da educação, nós temos dificuldade muitas vezes de copiar aquilo que outros países fizeram. Não é copiar o projeto, é copiar no sentido de caminho, como colocar a educação como prioridade, como isso deve ser feito. Também temos dificuldade em outros níveis, doutor Hércules. O Brasil, e por extensão o Espírito Santo, tem uma potencialidade turística imensa. E comprovadamente o turismo é uma atividade tão importante que nos últimos anos ela vem sendo chamada de indústria do turismo. Muito obviamente não existe uma indústria no sentido literal, mas porque o turismo é uma atividade que mexe com tantos campos e com tantos segmentos, né, que vem sendo chamado de indústria do turismo. Países como a França, por exemplo, que é um país muito menor do que o Brasil, com uma diversidade muito menor, claro, tem uma história muito mais longa do que a nossa, sem sombra de dúvida, recebe 50, 60 milhões de turistas ao ano. Nós, no Brasil, recebemos algo em torno de 5 milhões de turistas estrangeiros, se muito, né? O Espírito Santo é um estado que recebe pouquíssimo turista em relação àquilo que poderia receber. Por quê? Porque nós não aprendemos ainda, mesmo com tantos exemplos, caso da França, caso de tantos outros países, como tornar potente aquilo que nós já temos. E aí nós não aproveitamos o mínimo. E eu gostaria de falar hoje sobre o centro histórico de Vitória. Vitória é a capital de todos os capixabas. Vitória é uma cidade querida pela maioria dos capixabas. E é uma cidade que tem um potencial imenso para o turismo. A questão histórica do centro é de dar pena. O Teatro Carlos Gomes, que é de responsabilidade do governo do estado, está fechado já há 3 ou 4 anos.
tem pé de mato nascendo nas paredes do Carlos Gomes. E nenhum sinal de que essas obras e de que esse teatro vai voltar a funcionar num breve ou num curto espaço de tempo. Um teatro lindo, um teatro que poderia estar sendo usado, um teatro que poderia estar aberto para visitação, porque por si só, ele é uma obra de arte. Nós temos o caso do mercado da Capixaba, doutor Hércules. Quem é capixaba, nascido aqui no Espírito Santo, sabe da importância desse mercado, né? A deputada Janete, que é daqui da região da Grande Vitória, sabe da importância do mercado da Capixaba. O mercado está fechado também já há uns 3, 4 anos, de responsabilidade da Prefeitura de Vitória. O mercado da Capixaba, doutor Hércules, porque, como todo mundo sabe, eu moro no centro, eu passo ali na frente todos os dias, as paredes são mato puro. As paredes, está sendo mato em tudo quanto é lugar. Colocaram tapume em volta ali, mas as obras mesmo não começaram. O casario antigo do centro, dia menos dia, nós vamos perder aquilo tudo. Já caíram uns 2 ou 3 e daqui a pouco vai cair o resto e tal. Porque todo mundo fala em revitalizar o centro histórico de Vitória e ninguém faz. Então, assim, olha como foi revitalizado, por exemplo, uma parte do centro de Curitiba, por exemplo. E como isso se transformou, num dos grandes atrativos daquela cidade. Olha, quando você visita, assim, quando a gente vai a qualquer país europeu, uma cidadezinha de nada transforma-se num centro turístico. Por quê? Porque se revitaliza aquela parte histórica, se dá uma infraestrutura, aquilo. O centro de Vitória, por exemplo, se a gente pensar ali, a Igreja do Rosário, a Catedral, a Igreja do Carmo, aquele casario maravilhoso, o Teatro Carlos Gomes, o Mercado da Capixaba, você imagina revitalizar de fato o centro, tirar aquele monte de fio pendurado, que é um negócio horroroso, estimular a abertura de pequenos restaurantes, de pequenos bares naquela região, e nós teríamos um grande polo turístico. E o turismo é, sem sombra de dúvida, a atividade que mais gera emprego. Por quê? Porque o turismo mexe com o setor de transporte, com o setor de alimentação, com o setor de hospedagem, com o setor financeiro, com o mercado de artesanato, e por aí vai. E é uma pena, e aí quando você olha também, assim, eu estou falando do centro de Vitória, mas quando a gente olha várias cidades do interior, Santa Leopoldina, que é, assim, de certa forma, minha cidade natal, porque Santa Maria de Itibá foi emancipada a partir de Santa Leopoldina está pedindo socorro. Uma cidade que tem um potencial turístico imenso, aquele casario de Santa Leopoldina, dia menos dia também vai se perder completamente. O Rio Santa Maria corta a cidade, só isso já é uma beleza fantástica. E nenhum projeto consegue se nascer para recuperar aquela cidade, para transformar Santa Leopoldina num grande centro turístico. Santa Leopoldina está a 50 minutos de Vitória, Tanto poderia ser o turismo de um dia só com famílias, como um turismo de final de semana. Nós temos uma infinidade de coisas aqui no estado que nós poderíamos potencializar em termos turísticos, mas nós deixamos perder. Então, assim, é uma pena, que, assim, aquilo que eu falei antes, se perde no mundo político no Brasil muita discussão infrutífera, se perde falando sobre o nada, se perde criando polêmicas para enfiar para baixo do tapete aquilo que seria importante a gente estar discutindo. E isso é lamentável. Nós precisamos urgentemente, ter mais maturidade nessas discussões e oferecer projetos e propostas efetivas para a população, de tal forma que a gente amenize de fato aquilo que são os reais problemas da sociedade, ao invés de, como diz o ditado popular, ficar procurando cabelo em ovos. Muito obrigado, deputado Torino.